Olá, bom dia. Olá, tudo bom, Oh, Ian? bom dia, tudo bem sim? Oh, coisa boa. Chegamos para mais um podcast, né? É sim, graças a Eita, Deus. coisa boa. Olá, bom dia, Gleidson. Olá, bom dia. Bom Bom dia a Coisa dia. boa. todos. Que bom que você chegou aqui nesse espaço, né? Quem está nos ouvindo, esse é mais um podcast. Eu sou a professora Rosângela Santos, da Escola Cite Luiz de Azevedo Soares. E estamos aqui para mais um podcast. Hoje a gente tem um convidado especial, né? Dr. Gleidson Marques estará conosco falando sobre TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Então, é um tema super interessante, né? Então, bem-vindo, Gleidson, Dr. Gleidson. Gratidão. Que bom ter você aqui conosco. Ian também está aqui conosco. Ian é um protagonista, ele vai se apresentar rapidinho aí, né? A gente vai se apresentar e vamos dar início, né, a esse momento tão rico. É Então, verdade. Ian, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor. Bom dia, professora. Eu sou aluno Ian Kevin, estudo no 2º ano e sou um protagonista desse podcast. Espero Isso. interagir bem com o senhor, doutor, e que possamos realizar um podcast maravilhoso, igual a todos os outros. Pronto. E aí, o Wilka também já chegou, já vai se apresentando, né, Wilka? Bom dia, né? Oi, Olá, gente. Meu nome é Wilka. Eu sou do 2º ano têxtil e vou fazer parte dessa gravação desse podcast. E espero entender muito sobre a ansiedade. Pronto. Então, a gente rapidinho apresenta um pouco o tema, né? E assim, a gente tem em torno de meia hora, acho que estourando 40 minutos, mas a gente quer deixar bastante a fala de Dr. Gleidson para falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acredito que tem muitos adolescentes na nossa escola que, assim, e também quem vai ouvir esse podcast, né? A gente não sabe que dimensão vai tomar esse áudio, mas ele também está na plataforma Anchor, está também no Spotify e no canal do YouTube, na sala de redação, que a gente divulga, né, nas nossas redes sociais, também Instagrams. Então a gente já vai iniciar um pouquinho, né, falando um pouco sobre essa questão do transtorno, né. Só para introduzir, assim, eu estava lendo, pesquisando um pouquinho sobre o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso, Dr. Gleidson, e eu fiquei assim abismada, né, que o Brasil está entre um país que tem a maior taxa de pessoas com depressão, com ansiedade, né, assim, na verdade, sim, é um número muito alto, né? Estamos, infelizmente, nesse ranking. O Brasil está em um dos primeiros lugares de transtorno de ansiedade e também com relação à depressão. Infelizmente, estamos nesse ranking. E aí eu estava dando uma olhadinha, né, numa pesquisa que foi feita em 2015, né, e que é um problema global e que no mundo são 322 milhões de pessoas com depressão, né? Eu fiquei assim abismada, muita gente, né? Isso em 2015, né? Imagina hoje como está o número devido à pandemia, né? E essa pesquisa de 2020, uma pesquisa divulgada dizendo que 23,9% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade, né? E aí eu quero, assim, a gente vai ter um momento de bate-papo, onde a gente vai fazer algumas perguntas e aí você fica à vontade para responder, né? A gente quer ouvir mais a sua voz do que a nossa, então acredito que os protagonistas têm algumas perguntas também que eles elaboraram, né? E a gente vai começar um pouquinho esse bate-papo, certo? Então, você que está nos ouvindo, esse podcast, ele faz parte do projeto NasCityPod, e é mais um episódio que a gente está lançando, né? Semanalmente a gente tem entre 1 e 2 episódios, e esse é o primeiro da semana, então a gente quer que você fique bastante antenado no tema que vai ser tratado, que é um tema super interessante, que alguns estudantes, inclusive, pediram para ser debatidos dentro das atividades da língua portuguesa, que é a disciplina que eu ensino. Então, vamos lá, né? Teve um probleminha de conexão, acredito que o Dr. Gleidson deve ter saído da conexão. A internet, às vezes, acontece isso, mas a gente vai falar um pouquinho,
né, sobre a questão da ansiedade, né, que tem uma siglazinha, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, imagina, o Brasil está num ranking dos primeiros lugares, e isso é um problema sério que a gente tem enfrentado, né? E muitos adolescentes, muitas pessoas, né? Ian, o que é que você assim, percebe? Ian e o Wilka, o que é que vocês percebem sobre essa problemática dentro da escola? Eu percebo que nesse período de pandemia, o transtorno de ansiedade veio crescendo bastante entre os jovens, inclusive comigo mesmo. Ultimamente eu estou com umas crises de ansiedade. Porém, eu espero resolver isso da melhor forma. E mais agora com esse podcast que a gente vai fazer com o psicólogo, eu espero que ele ajude bastante a gente, tirando nossas dúvidas e dizendo que a gente pode ou não fazer quando a gente está com algum transtorno de ansiedade. Beleza, então o Dr. Gleitson voltou para a conexão, né? E a gente agora vai começar um pouco uma rodada de perguntas, certo? Vamos lá, né? Vou iniciar a primeira pergunta. Doutor Gleitson, queria perguntar ao senhor o que é transtorno de ansiedade generalizada. Pronto, primeiro a gente tem que compreender o que é ansiedade. Ansiedade, na verdade, é uma preocupação excessiva, diária. E a gente para pensar em ansiedade diária. Hoje a gente tem muita coisa para estar se preocupando, né? Se a gente for ver o momento atual com relação à pandemia, então, todo mundo está nessa eminência. Cheio de pegar a preocupação da vacinação. No caso, vocês na escola, em que dia vai retornar de fato as atividades na escola, como vai ser. Então, todas essas preocupações geram o transtorno de ansiedade. Vamos dizer que está muito linkado a um estresse que as pessoas terminam vivendo em seu cotidiano. Isso com relação a tudo, a qualquer, vamos dizer, qualquer atividade ou qualquer coisa que a pessoa tem que fazer durante o seu dia. Então, está muito linkado a essa questão, a ansiedade. Assim, professor Gleitson, eu queria saber quais são as principais causas da ansiedade, o que pode ocasionar a ansiedade. O estresse elevado, uma preocupação excessiva, diária, de coisas que vai acontecer no dia, pronto. A gente fala muito que a ansiedade é uma antecipação de um evento que você terá que fazer. Uma prova. Então, geralmente gera muita ansiedade, essa expectativa. Como é que vai ser a prova? O que é que vai cair na prova? Será que eu vou me dar bem? Então, tudo isso está muito linkado à ansiedade. Ok. Certo. Vou fazer mais outra pergunta para o senhor, doutor. O que ocorre se o problema não for tratado? Se a ansiedade não for tratada? Pois é, vamos dizer que todo mundo tem um grau de ansiedade, é natural. É natural o ser humano sentir ansiedade, porém, a ansiedade excessiva que vai provocar algo patológico. Então, vamos dizer que ansiedade da prova. Um exemplo, na escola, eu fico com a mão gelada, eu fico com um pouquinho de taquicardia, eu fico na expectativa da prova, mas isso no decorrer da avaliação, esses sintomas vão passando. Isso é normal da ansiedade. O que é negativo é quando eu paraliso, eu não consigo ir à frente, eu não consigo fazer a prova, eu entro em uma confusão de pensamentos, eu choro, então isso dificulta, então se torna patológico. Vamos dizer que a ansiedade, ela no decorrer do tempo, quando eu não trato, eu posso só agravar a minha situação e a forma de eu viver na vida. Então vai me paralisar em vários aspectos e setores da vida. Eu queria saber qual é a melhor forma de tratamento. Qual o tratamento adequado quando a pessoa está com crise de ansiedade? Pronto. O que é indicado?
Primeiro, uma avaliação de um psiquiatra, terapia também, passar pelo psicólogo, práticas alternativas como yoga, como meditação, ajuda muito no transtorno de ansiedade, porque é interessante compreender o que me deixa ansioso. A terapia vai me ajudar muito nisso, essa compreensão. O que é que me deixa ansioso? O que é que está me deixando daquela forma? E eu vou conseguindo ter ferramentas para lidar com a ansiedade. Ok. Doutor, como com a relação à TEC na adolescência, como os pais ou responsáveis podem agir? Em primeiro lugar, é interessante, hoje a gente está tendo a oportunidade de estar mais tempo dentro de casa, né? Por conta da pandemia. Então tem muitos pais trabalhando em home office. Hoje dá para perceber mais o teu filho, perceber como ele está, o que é. Então tem alguns sintomas que é bem eminente, tipo o isolamento, a taquicardia, sudorese, ou um medo excessivo, ou dormir demais. Então os pais têm que ficar muito atentos a algum. Acho que a conexão já deve ter dado um probleminha. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá todo mundo ok? Estou sim, estou escutando. Pronto, acho que talvez tenha sido a conexão do Dr. Gleitson que tenha caído, né? Só para apresentar um pouquinho, eu não apresentei ele no início, foi uma falha minha até, né? Mas a gente vai aprendendo, né? O Dr. Gleitson é psicólogo, ele atua há muitos anos já na área, né? E também ele vai depois se apresentar um pouquinho sobre, né? E a gente vai poder conhecer mais um pouco a atuação dele e até mesmo ouvir, né, de onde procurar ajuda, porque eu acho que é interessante, né? O que ele está dizendo aqui no podcast, acontece que a internet a gente às vezes conta com ela, mas ela também tem essas falhas, né? E assim, acho que deu um probleminha na conexão, mas o importante é a gente saber que tem tratamento, tem possibilidade de ser ajudado, né? Então, o transtorno de ansiedade é algo que tem acontecido isso com constância, né? Até mesmo que a pandemia ela gerou realmente um aumento, bem como você disse, Wilka. A gente tem visto, né? Se já tinha casos na nossa escola, né, de jovens com ansiedade, com essa problemática da pandemia, ela realmente tomou uma amplitude muito maior, né? Isso. E a gente está aproveitando e conversando um pouco sobre isso também, porque é algo muito sério, né? Inclusive, o que eu pude perceber nas melhores formas de tratamento da ansiedade, para a gente tratar a ansiedade, é a gente procurando relaxar de alguma forma, seja no desabafo, seja numa meditação. Isso foi o que eu pude compreender, né? Eu vou tentar praticar isso em casa, porque algumas vezes, essa semana mesmo, passou... Minha internet caiu. Às vezes acontece. Eu estava dizendo aqui, a gente estava conversando sobre, né, um pouco, a gente estava dando continuidade, né? Porque eu acho que é importante. Esse podcast está sendo ao vivo e a gente está gravando aqui, né? Vai ao ar essa semana, mas a gente sabe que é a internet e muita coisa está sendo feita no improviso, né? Assim, e esse projeto ele tem a tendência mesmo de a gente melhorar, e a gente está aqui aprendendo a fazer, né? Então, o Wilka estava dizendo uma questão e aí depois você continua, certo, Gleitson? Tá certo. Wilka, eu cortei a fala de Wilka para recepcionar de novo sua chegada. Ok. Essa semana eu fiquei aqui com ansiedade imensa, com medo do que podia acontecer. Eu não sabia de nada e fiquei com aquela expectativa. Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? E aquela angústia dentro da gente, né? Que é bem ruim. Acabou ficando com um pouco de falta de ar, aí bateu uma dor de cabeça, aí aquela vontade de chorar. Aí imediatamente eu peguei meu celular. Aí falei com uma amiga minha, que inclusive alguns de vocês conhecem, mas só quem não conhece é o doutor, que é a Yara. Ela me ajudou muito, me auxiliando, pediu para me acalmar, e eu sem saber o que fazer, e estava sozinha dentro de casa. Aí é o que complica, porque a pessoa sozinha não sabe o que pode acontecer, e é pior, não tem com quem buscar ajuda, né?
Isso, e a gente estava falando exatamente sobre a questão da atuação dos pais, né, Gleidson? Isso, que é extremamente muito importante nesse período. Poder dar um apoio, dar uma base, justamente ficar observando. E também do adolescente falar, porque muitas vezes o adolescente fica com muito receio, fica com medo do que seja e termina não falando. Então a comunicação é extremamente importante. Não ter receio de falar. O que está em casa fica sozinho, né? Às vezes, quanto o caso de Wilka aí, ela relatando, o adolescente às vezes está sozinho, né? Às vezes com o irmão mais novo, tudo. E como a pessoa pode agir, né? Num momento como esse? Interessante, nesse momento, o que é importante? Parar tudo o que está fazendo e fazer um exercício de respiração, que é muito simples. Puxar todo o ar pela boca e soltar gradativamente pela narina. Faz isso 3 vezes, vai diminuindo tudo o que está gerando no corpo naquele momento. Toda a sensação ruim de tontura, de náusea, de o frio na barriga, os tremores, então vai gradativamente acalmando o corpo. Porque na verdade você começa a se concentrar na respiração e tira o foco da sensação ruim que está acontecendo. Esse é um dos treinos que a gente faz, é umas atividades, um exercício para ajudar na ansiedade. Ok. Doutor, eu queria saber qual é a relação entre o medo e a ansiedade. O que eles têm em comum, assim, nesse sentido? Oi. Oi. Tá ouvindo, ok? Agora, sim, ela pediu, Sim. queria saber a relação, né? Isso, do medo e medo, ansiedade. né? Isso. Pronto, o medo geralmente se refere a um objetivo ou uma situação muito definida, né? Vamos dizer que o medo é um perigo imediato. Eu tô com medo de pegar o ônibus sozinho. É um medo imediato de enfrentar aquela situação. Já a ansiedade é caracterizada por uma sensação desagradável, que dá tensão, que dá apreensão, fazendo antecipar o que fazer a prova. Mas desde hoje eu já fico pensando, o que é que vai cair na prova? Que conteúdo será que vai cair? Será que vamos dar bem? Será que vão ter 5 questões, 10 questões? Então já estou antecipando o futuro, o que pode acontecer. Então a gente pode definir que ansiedade é uma antecipação de um perigo futuro. E já o medo é um perigo imediato. Eu tenho que pegar um ônibus. Então, naquele momento eu já tenho medo de entrar no ônibus, que aconteça um assalto. Ou eu vou andar de montanha-russa, eu tenho medo do que pode acontecer na montanha-russa. Deu para compreender? Assim, pelo que eu vi, né, a pessoa fala assim também, e a ansiedade ela traz diversos comportamentos, né? Isso. Assim, você falou da questão da sudorese, né? Isso. Falou de várias coisas, né? Várias sensações, né? A taquicardia, a náusea, a sudorese, a tontura, frio na barriga, ou queimou. Tem muita gente que queimou, como se tivesse a sensação de dor no estômago. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Tensão muscular também. Isso, né? São várias questões, né? Questões, vários sintomas que podem definir outra coisa, né? Isso. Mas aí a questão é procurar saber se é exatamente a ansiedade ou se é mesmo ou outra doença qualquer. Por isso que é muito importante a avaliação médica, né? Por isso que é muito importante procurar uma ajuda. Entendi. Tem pessoas que têm resistência, né, a procurar, porque acha que procurando um profissional como um psiquiatra, aí tem medo do que as pessoas, né, do que as pessoas vão dizer, né?
tá ficando louco, porque tem essa estigma, né, das pessoas pensarem, não vou procurar um psicólogo não, porque vão pensar que eu tô doido, né? Isso. Então há muito essa cultura, né, de assim, não querer mostrar para o outro essa fragilidade, essa problemática, né? Assim, eu queria saber o que um jovem deve fazer, porque o jovem é dependente de seus pais, né, que são seus responsáveis. O que ele deve fazer quando não tem apoio da família, nem familiares, que tem que agir sozinho, porque gradativamente isso vai acabar crescendo e ocasionando alguma coisa ruim na vida dessa pessoa, né? Pelo que eu entendo. E sem o apoio dos pais fica mais difícil a gente procurar tratamento, né? Eu queria saber o que o jovem deve fazer. Pronto, eu queria acrescentar essa pergunta de Wilka, aproveitando aí a carona, o ganchinho aí, tipo, onde procurar ajuda, né? Assim, o que fazer e onde procurar ajuda, porque aí, exatamente, a gente está nos minutos finais do podcast, e aí eu queria, Gleides, que você pudesse fazer essa amarração, né? De onde procurar ajuda e assim, você também, enquanto profissional, falar um pouco também dessa sua experiência. Pronto. Onde procurar ajuda? Em primeiro lugar, é muito interessante ir no PSF do bairro, porque tem médicos clínicos gerais que podem te orientar, te encaminhar para os serviços. Então, encaminhar para uma clínica psiquiátrica, ou até mesmo o clínico geral, geralmente ele faz isso, né? E hoje também tem os CAPs, que eles têm para criança e adolescente, tem de adultos, né? E tem também destinado para drogaditos. No caso, dependendo do profissional, ele pode caminhar para o CAPS, dependendo do caso, quando o adolescente não tem ajuda, né? E também, hoje, as clínicas escolas de psicologia estão começando a reabrir, tanto para o atendimento presencial ou para o atendimento online. Então também tem esse reforço, que pode ser também extremamente importante. E também desmistificar, que eu acredito que é muito importante a gente parar com essa ideia que quem toma remédio passado por um psiquiatra é doido. Não tem nada a ver. Quem em algum momento na vida não passou por uma perda, e hoje, advento da Covid, quantas pessoas passaram por um luto? Então isso pode provocar uma ansiedade, isso pode provocar uma depressão, isso pode provocar um estresse muito alto. Então, gente, é desmistificar primeiro o uso do remédio passado pelo psiquiatra, né? É uma das coisas importantíssimas a se fazer. E procurar a atividade física também ajuda. Eu não estou indo para academia. Faz uma caminhada no bairro, na pracinha do bairro mesmo. O adolescente comunica com os amigos, monta uma rede de apoio, faz um grupo de apoio do WhatsApp. É muito importante. Os colegas de sala, um sempre está em comunicação com o outro para poder ajudar, para poder trazer uma palavra, porque um vai dar um suporte para o outro. Que a gente sabe que nesse momento difícil que a gente está passando, é extremamente importante uma ligação de um colega, uma mensagem, porque isso fortalece os laços e dá uma sensação também que a gente não está sozinho nessa caminhada. Interessante essa sua sugestão, e me veio à mente uma questão dos clubes, né? As escolas integrais da Paraíba, né, tem essa questão de incentivar os estudantes, né, os protagonistas, a criarem clubes. E acho que é uma boa ideia para você que está nos ouvindo, de repente você criar aí um clube na escola, né, que vem essa rede de apoio. Acho que é muito legal, né, essa questão, até mesmo um clube diferenciado, um clube de mensagens, né, um clube sei lá, que vem realmente dar esse suporte, esse apoio para as pessoas que às vezes estão ali passando por esse momento difícil, né? Então, boa sugestão, viu, Gleides? Gostei demais e acho que vai dar certo essa proposta, né? E é extremamente importante, porque dessa forma o adolescente não se sente sozinho. Que a adolescência já é um período muito difícil. E vamos dizer que esse momento de transição que se passa
porque vem escolha profissional, vem o estresse de definir áreas profissionais, de universidade, de vestibular. Então, se a gente for analisar o adolescente, ele passa nesse processo, por ciclos muito difíceis. Então, vamos dizer que essa vulnerabilidade fica bem maior. Interessante demais. Né? De pertença. É, verdade. O triste é saber também que tem muitos brasileiros que têm algum tipo de preconceito com quem tem essa crise de ansiedade. Ou fala que é algum tipo de frescura, né? O preconceito é por, se caso ele for para algum psicólogo, dizer, não, ele tem psicólogo, porque é doido, é porque tá com alguma coisa, que não sei o que, só que ele não sabe. Tá chamando atenção. Tá chamando atenção, é falta de Deus. Isso, às vezes, pode acarretar até um mal maior, como uma depressão, para o jovem que está passando por isso ou o adulto, né? Pois aí é, é triste saber sobre isso, que o brasileiro sofre quando tem crise de ansiedade por causa desse tipo de preconceito. Sim, e tem algumas crenças, né? Porque, falando para o adolescente, a gente escuta muito dizer, nesse menino tem tudo, não falta comida, não falta cama, não falta a internet, não falta o celular, o que é que falta ainda? Porque são questões tão subjetivas que os pais não têm uma dimensão, não têm uma compreensão maior. Por isso que eu converso muito e eu vi nesse momento de vestibular quantos adolescentes ficaram com transtorno de ansiedade generalizada ou então tiveram um estresse muito alto por conta do vestibular, com medo, que é compreensível, óbvio. O adolescente que está em uma realidade de escola particular, que tem acesso à internet, a um celular bom, a um computador bom, é totalmente diferente de um aluno que não tem tantas condições. É verdade. Que é muito mais estressante esse processo. Que às vezes a internet cai, às vezes eu tenho que estudar pelo celular e eu não tenho uma mesa adequada para estudar, eu estudo na minha cama, a iluminação não ajuda. Então tem N fatores aí que podem deixar esse adolescente inseguro. Mas e por outro lado... também, né? Isso. E gerar essa ansiedade, né? Começar esse processo. Pois é. Mas por outro lado é extremamente importante esse adolescente confiar e ver as evidências que ele está fazendo o melhor para esse processo. Mesmo com toda a dificuldade, ele está conseguindo lidar com tudo isso, ele está estudando, está fazendo a redação dele, ele está conseguindo lidar com todo o estresse, né, ao seu redor. Então, na verdade, essa pessoa é muito resiliente, é uma pessoa muito forte, e que ela não tem nem dimensão disso. É verdade. Tem muitos adolescentes, né, da nossa escola, assim, que a gente vê exemplos de resiliência, sabe? De persistir mesmo, de não desistir daquele processo ali, que realmente não tem sido fácil, né? Falando um pouquinho do contexto escolar, a gente vê quantas dificuldades os estudantes de escola pública, sobretudo, têm enfrentado, né? Para poder dar conta de tudo, e às vezes não tem dados móveis suficientes, a gente sente a ausência de muitos estudantes que não têm condição de assistir aula pelo Google Meet, porque aí são muitos dados móveis que são necessários e imagina o dia todo, né, no processo de estar ali com o celular e estudar pelo celular, então é um desgaste também, né? Eu acho que todos esses fatores contribuem, né, Gleice, para que a gente possa gerar essa coisa de ansiedade, né? Isso, de gerar ansiedade, de gerar estresse. Então, é muito compreensivo e, às vezes, também até o espaço adequado, né? O adolescente, ele tem um sentimento de pertença. Assim, né? O quarto dele não tá do jeito que ele... Então, tudo isso vai entristecendo. Porque ele não tem essa estrutura da pessoa. E fora também... estabelecida. Por exemplo, a gente percebeu que muitos estudantes relataram essa questão de estarem com muita ansiedade. Eu digo isso a você porque ano passado e esse ano, né, a gente já está vendo o início, todo mundo começou participando e tal, a gente já está começando a ver uma diminuição, né, da participação dos estudantes. E alguns deles, né, assim, relatam mesmo a dificuldade de estar
presente, né? E isso vai gerando até mesmo, assim, uma desmotivação, né? Sim. E é compreensível porque, imagina, foi o ano passado todo nesse processo. Aí, e aí esse ano 2021, processo. E é muito o adolescente pegar esse tempo, qual o tempo, qual o momento que eu estou legal na aula, por várias... E é... Verdade. Olha, vai ter aula do professor fulano, da professora, vamos... Isso é muito importante. Essa... Força ao outro. Bom, a gente está chegando ao finalzinho. Gleidson, eu queria, assim, deixar um espaçozinho agora para você falar um pouco até mesmo, né, da sua prática, como tem sido você enquanto psicólogo. Tem muitos estudantes da nossa escola que apontaram nos sonhos deles, né, de projeto de vida, o desejo de ser psicólogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua prática enquanto profissional, né? Como é que você tem atuado ao longo desses anos, né? Um pouco da sua experiência que você vem, assim, se esmerando, né, nessa área, e eu conheço você há um tempo e vejo que você é um profissional muito procurado, muito bem conceituado. Então, fala um pouquinho aí para o pessoal que está ouvindo e que a gente já está se despedindo desse momento tão prazeroso. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas eu sei que você tem suas obrigações também, né? Pois é, mas eu falo que a psicologia ele é um curso fantástico. Em primeiro lugar, é importante quem deseja fazer psicologia não ir com a ideia que eu vou para fazer psicologia para me ser, para me curar, que não é isso. A psicologia é uma ciência que estuda hoje. Acho que caiu um pouquinho a conexão, né? A gente está com essa oscilação de internet. É verdade. Que é totalmente normal, né? A gente está nesse período, né? Mas a gente volta aqui. O podcast é assim, né, Wilka? E a gente improvisa as coisas, né? Eu acredito que a internet está oscilando, mas ele volta daqui a pouquinho para responder e fechar, né? Bom, a gente chegou de volta. Então, oi, Ian. Não, assim, né? Bem interessante tudo isso que o doutor falou, né? Que estudar psicologia não é se descobrir, não é descobrir quem você é. Uhum. Tem todo um preparo, todo um estudo para isso. É verdade. E assim, é uma profissão belíssima, né? Que assim, é muito necessária, inclusive, nos tempos atuais, né? A gente vê como foi importante, não só o psicólogo, mas os diversos profissionais da área de saúde, num período desse de pandemia, né? E tem sido um desgaste muito grande para todos esses profissionais, gente, porque não é fácil, né? Não é fácil lidar com uma problemática, uma pandemia. A gente nunca evidenciou algo do tipo assim, com tanta demora, né? A gente já vai aí com... Gente, já estamos chegando a quase 400 mil pessoas já mortas por causa da pandemia. Imagina isso como tem se gerado dentro das famílias, dentro das pessoas, né? Às vezes o adolescente e o jovem, né, tem visto tudo isso, né? Imagina o que tem causado, né? O medo, né? Assim, queria que vocês até falassem um pouquinho, né? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Vocês, enquanto adolescentes, o Wilka aí está relatando um pouco da vivência dela, né, Wilka? Nem assim, é até bom a gente saber que a gente foi um tema tão oportuno, né? Como é que vocês estão vendo assim, a importância, né, da gente debater esse tema também? Para mim, vai dar muita importância para todos que sofrem de ansiedade, porque realmente tirou muitas dúvidas que eu tinha, porque eu não sabia o que fazer, até porque eu não tenho apoio familiar, como falou, se torna mais difícil da gente tratar o transtorno de ansiedade.
Aí, muitas vezes, eu não sei para quem correr. Como ele já falou aí, algumas maneiras de tratar alguns exercícios respiratórios, eu vou procurar praticar mais isso em casa para ver se melhora, que com certeza vai dar um bom resultado. E procurar ajuda também, né? Como ele falou aí, ele deu algumas dicas de Sim. procurar ajuda do PSF, né? Dos CAPs e tudo, né? Tem os lugares específicos e os profissionais também que são, assim, indicados para esse tipo de problema, né? Que a gente vem enfrentando, né? Isso. O que é que tu acha, assim, Ian, dessa questão, desse tema? Tu acha que clareou, deu muitas dicas importantes? Sim, deu muitas dicas importantes, dicas que eu tenho certeza que pessoas que estão escutando isso, tanto eu, o Ilka, vai saber ajudar melhor, né? Pronto, e aí as Gleice pessoas. voltou, joia, Ian. Gleice voltou e volta, então, a finalizar a fala dele, né? E a gente agradece demais esse momento. Eu sei que está sendo difícil, Gleice, para você, porque essa oscilação tem acontecido com constância, né? Mas pode continuar, viu, sua fala. Eu acho que vocês pegaram até onde, gente? Não, a gente viu um pouco do que é o psicólogo, né? A psicologia, né? Sim. A psicologia, na verdade, hoje é o estudo da alma. Além da alma, é o estudo da mente. É o estudo dessa psique. E hoje a psicologia está muito mais preocupada em ver o ser humano dentro dessa esfera bio, psico, sócio, espiritual e mental. São várias dimensões. E a psicologia, ela está dividida em várias áreas, como a psicologia clínica, social, jurídica, escolar, hospitalar, e tem um leque de opção. Então, é muito importante para quem deseja fazer psicologia e também com a perspectiva que você não vai se autoconhecer. Não é um curso de autoconhecimento. Não é um curso para você tratar os seus problemas. É uma ciência que vai te ajudar para lidar com o outro. Interessante isso, viu? Vídeos, ferramentas para lidar com questões subjetivas do outro. Interessante. Por isso Gleice, é muito assim, importante o psicólogo fazer terapia também. Muito bom. Eu queria que você pudesse, assim, já fechando nesse momento, fazer as suas recomendações finais, né? O que é que você, assim, recomenda para os adolescentes, estudantes da ECIT Luiz de Azevedo Soares, que é uma escola cidadã, integral e técnica, né? A gente tem diversos jovens, são cerca de mais de 400 estudantes, que, assim, a gente viu que alguns têm um projeto de vida dele, incluindo fazer um pouco curso nessa linha, né? Então, o que você recomenda para o estudante que quer fazer psicologia, o que é que ele precisa, né? Assim, desde já, o que ele precisa fazer? Porque você já atua há quantos anos já na área? Há 18. 18 anos, é muito tempo. Então, você tem uma bagagem muito grande e acredito que você poderia dar esse norte para alguns estudantes que estão esse ano se preparando para o Enem, para a escolha de uma área profissional, que às vezes está até com dúvida, que ainda nem sabe, nem conhece. Né? Que recomendação você daria e já fechando Primeiro, a tua fala? se a escola tiver uma orientação, eu acredito assim, se a escola tiver uma orientação vocacional, seria ótimo, porque poderia ajudar o aluno a ter um olhar sobre as profissões. Uhum. Caso não, é interessante o aluno linkar três profissões que ele deseja. E ele pesquisar. Hoje a gente tem a internet. Então, pesquisar o que é essa profissão, em que essa profissão trabalha. Procurar uma universidade, ver, ementa, o que disciplinas essa profissão traz. Será que eu vou me identificar? O que é que ela trabalha? Então, criando uma intimidade com a profissão. E tem cadernos falando na internet de cada profissão, onde atua, questão salarial.
Então é muito Uhum. importante o aluno ter esse olhar. E se tiver uma orientação vocacional na escola, seria o ideal, porque iria ajudar nesse processo, né, de escolha. Ok. Pronto, eu acredito que a gente, assim, Eu aprendeu acredito que é muito, isso. viu? Muito bom, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. A gente já está aqui Nada. excedendo um pouquinho o nosso tempo, mas eu quero agradecer a sua participação e contribuição riquíssima, né? E deixo aqui as falas agora com um pouquinho com o Wilka e Ian, né? Não sei se eles querem ainda perguntar algo rápido, assim, ou também deixar uma fala aí para os ouvintes do nosso podcast. Eu não tenho nada a perguntar, que minhas dúvidas já foram esclarecidas. Eu só tenho a agradecer ao doutor por esses esclarecimentos que ele trouxe para a gente e dizer que vai nos ajudar bastante, tanto na nossa vida emocional quanto na nossa vida pessoal. E na escola também, vai nos ajudar muito. Viu? E obrigado pela presença. Complementando a fala de Wilka, eu também não tenho nada a perguntar. Só tenho mais a agradecer, né, ao doutor por estar presente aqui, né, por nós termos a oportunidade de entrevistar o senhor, né, e o senhor conseguir compreender as nossas perguntas e estar ajudando tanto a nós que estamos aqui, nós protagonistas, quanto as pessoas que vão estar escutando esse podcast. Só tenho mais a agradecer. Muito obrigado, Dr. Gleidson, por estar nesse podcast. Muito obrigado a vocês todos e todas, né? E vamos continuar firme e forte, confiante, persistente e resistindo a esse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Muito obrigada, Gleidson. Valeu mesmo pelas grandes contribuições. Né? Você será bem-vindo para outros momentos que a gente vai estar, de repente, retomando alguns outros temas voltados para essa área, né? E a gente agradece demais essa contribuição, tá? E espero que a gente possa agora contar, né, com mais essa temática aí dentro da nossa escola, assim, vai ajudar bastante. Muitos adolescentes vão ser beneficiados com essa sua fala, tá? Então, obrigada a todos também, né? E a gente agradece e finalizamos aí o podcast, mais um podcast onde foi tratado da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Então, é um tema que tem sido muito importante para nós falarmos dele hoje, né? Então, obrigada, tá? E eu quero agora me despedir um pouco. A gente vai estar fechando esse podcast e, quem sabe, nos próximos episódios a gente vai ter também outras temáticas voltadas também para essa área, tá? Obrigada, Gleice. Obrigada, Ian, Wilka. Nada. Obrigada, professora. Espero nos encontrar nos próximos podcasts. Joia. Tchau, Gleison. Tchau. Tchau, gente. Tchau, até logo. Tchau, gente. Valeu Tchau. mesmo. Tchau.